Você carrega dentro do seu corpo a marca de um povo que ninguém jamais encontrou. Não existe esqueleto, não existe rosto, não existe pintura rupestre, não existe túmulo. E mesmo assim, essa espécie existiu. Agora pense nisso com calma. Como é possível uma espécie inteira fazer parte da história da humanidade, sem jamais ter sido vista? O que você está prestes a ouvir não foi descoberto em escavações. Foi descoberto dentro de pessoas vivas. Durante décadas, a única forma de reconstruir o passado humano era cavando. Até que nos últimos anos, cientistas começaram a procurar respostas em um lugar muito mais improvável. Sequências de letras invisíveis, escondidas dentro do DNA. Comparando genomas de populações atuais com genomas antigos, algo estranho começou a surgir. Fragmentos genéticos apareciam repetidamente, mas não combinavam com nenhum grupo humano conhecido. Não combinavam com nenhum fóssil catalogado. Não combinavam com nenhuma linhagem mapeada. Era como encontrar uma assinatura no final de um documento, sem saber quem assinou. E quanto mais bancos genéticos eram comparados, mais claro ficava. Existia um padrão. O problema é que esse DNA não bate com nenhum humano já catalogado. E isso levanta uma pergunta inquietante. Quem exatamente deixou essa marca? E por que ela sobreviveu? Se o povo que a criou desapareceu? A primeira pista concreta para esse mistério surgiu longe dos grandes museus. Em uma caverna isolada nas montanhas da Sibéria, conhecida como Caverna de Denisova, pesquisadores encontraram algo que, à primeira vista, parecia irrelevante. Um pequeno fragmento de osso de dedo e alguns dentes. Nada de crânios completos, nada de esqueletos. Mas em 2010, ao analisarem o material genético extraído daquele osso minúsculo, os cientistas perceberam que não se tratava de nenhum humano conhecido até então. Era um novo grupo. Hoje, eles são chamados de denisovanos. Aos poucos ficou claro que eles viveram no mesmo período que outros humanos arcaicos. E também que nossos próprios ancestrais diretos. Esses grupos dividiram regiões da Ásia durante milhares de anos. E existe outra pista ainda mais impressionante. Populações atuais da Oceania, como povos da Papua Nova Guiné, além de grupos do Sudeste Asiático, carregam até hoje fragmentos claros de DNA denisovano. Ou seja, esse povo quase invisível não desapareceu por completo. Ele ficou preso dentro de outras pessoas. E aqui entra um detalhe que muda completamente a nossa visão sobre o passado. Porque foi justamente ao decifrar o genoma desses denisovanos que os cientistas encontraram algo que não esperavam encontrar. Quando o DNA denisovano finalmente foi sequenciado com mais profundidade, um padrão estranho surgiu. Partes do genoma deles pareciam antigas demais. Antigas até mesmo para os próprios denisovanos. Os geneticistas chamam esse processo de introgressão genética. É quando genes de populações diferentes entram em uma mesma linhagem por meio de encontros entre grupos. Mas neste caso, havia algo fora de escala. Os dados mostravam que uma parte do DNA denisovano vinha de uma população humana que havia se separado da nossa linhagem muito antes. Centenas de milhares de anos antes da separação entre outros grupos humanos conhecidos. Em termos evolutivos, era uma distância enorme. Era como se os denisovanos tivessem se encontrado com um parente tão distante que nem sequer fazia parte do mesmo ramo recente da família humana. E foi nesse momento que surgiu uma frase que ainda hoje ecoa entre os pesquisadores. Os denisovanos não eram apenas outra espécie. Eles já eram híbridos. Híbridos de um povo que ninguém nunca encontrou. Um povo que não deixou ferramentas claramente identificáveis. Não deixou esqueletos. Não deixou nenhuma caverna conhecida. A única prova da existência dele está escondida dentro de outro ser humano. E isso levanta uma questão desconfortável. Se eles conseguiram se misturar com um grupo tão distante, então talvez os limites entre espécies humanas no passado fossem muito mais flexíveis do que imaginávamos. E talvez ainda existam outras assinaturas invisíveis esperando para serem detectadas. Por muito tempo acreditou-se que encontros entre diferentes grupos humanos eram raros,
quase acidentes da história. Mas essa ideia caiu por terra em 2018. Na própria caverna de Denisova, um fragmento de osso revelou algo sem precedentes. Uma adolescente que viveu há cerca de 90 mil anos. Seu apelido científico é simples: Deni. Ao sequenciar seu DNA, os pesquisadores descobriram algo direto e impossível de ignorar. Sua mãe pertencia a um grupo humano diferente do seu pai. Ela era filha de uma mulher neandertal, com um homem denisovano, um híbrido de primeira geração, não distante, não diluído ao longo de milhares de anos. Filha direta, esse único osso mudou completamente a árvore evolutiva humana que existia até então. Porque ele prova, sem espaço para interpretação, que encontros entre espécies humanas diferentes não eram exceção. Eles aconteciam. E se um único fragmento conseguiu revelar uma história tão improvável, quantas outras histórias parecidas nunca foram encontradas? Quantos encontros aconteceram em regiões onde o clima destruiu os ossos? Quantas populações inteiras se misturaram e desapareceram antes mesmo de serem reconhecidas? Talvez a maior parte da nossa história não esteja enterrada no solo. Talvez ela tenha sido herdada. Para explicar esse tipo de descoberta, os geneticistas usam hoje um termo perturbador: população fantasma. É o nome dado a um grupo humano que só pode ser detectado por padrões genéticos, mas que nunca foi identificado por fósseis. Nenhum esqueleto, nenhuma ferramenta confirmada, nenhuma cultura reconhecida. Apenas uma assinatura invisível no DNA. Uma espécie humana que existiu de verdade, que encontrou outros grupos, que deixou descendentes e depois sumiu. Quando você pensa em evolução, é fácil imaginar linhas claras, separadas, organizadas, mas a realidade parece muito mais caótica, muito mais íntima, muito mais misturada. Então, da próxima vez que você olhar para si mesmo, lembre-se de que uma parte da sua história pode ter vindo de um povo que nunca teve rosto, nome ou lugar nos livros. Um povo que só continua existindo de uma única forma, dentro de você.